Eu quero te cumprimentar em nome de Jesus e te convidar para a nossa reflexão na Palavra de Deus. Estamos fazendo esta série de sermões, terminando essa série de sermões, no texto de Mateus capítulo 6, de 9 a 15, quando Jesus nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso. E nessa oportunidade, nós vamos então ler e meditar Mateus 6, versículo 13. Diz-nos assim a palavra do Senhor: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, eu tenho um grande amigo, um homem de Deus, um homem de oração, e ele julgava-se invulnerável. Em que sentido, né? Ele, porque se converteu, era um homem consagrado a Deus, ele não era altivo nem orgulhoso, ele não julgava-se invulnerável por causa de um coração altivo, mas porque, olhando para si, vendo a conversão que Deus operou na sua vida, vendo o compromisso dele mesmo com Deus, com a palavra, com a família, o amor que ele tinha pela esposa, ele julgava-se invulnerável. Até que um dia, estando no hotel com a família, descansando, uma mulher começou a provocá-lo. E uma mulher que ele não julgava que poderia traí-lo tanto como naquele dia traiu. E ele sentiu ali o seu coração então tentado, profundamente tentado. E ele começou a passar mal e compreendeu que ele era vulnerável como outras pessoas, como nós somos, e não for a graça de Deus e ele clamar: Senhor, não me deixe cair em tentação, ele juntou a família, saiu daquele lugar e continuou o seu ministério então com a graça de Deus. Vamos orar ao Senhor para que Deus fale conosco nessa oportunidade. Quando Jesus nos ensina a orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quero compartilhar então a partir desse tema, livra-nos do mal, esse clamor que Jesus nos ensinou. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos humilhamos diante do Senhor, coerentes, conscientes, ó Deus, de que precisamos de Ti, precisamos da graça, precisamos, ó Deus, que o Senhor nos livre a cada momento, Senhor. O Senhor nos livre do mal, o Senhor nos livre, ó Deus, de cair, que o Senhor nos livre de cair em tentação e que o Senhor nos livre das ciladas do mal. Fala conosco por Tua palavra, clamamos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós estamos aí então aprendendo a orar com Jesus, com o nosso amado Senhor. E eu quero então, quando Ele nos ensina a orar, pedindo ao Pai que nos livre, não nos deixe cair em tentação e que Ele nos livre do mal, quero te convidar para olhar comigo para o texto de Tiago capítulo 1, que traz aqui alguns ensinos muito importantes sobre provação, tentação, o que é, por que é, como é que isso se processa, não é? Essa verdade, essa realidade se processa. Olha o que nos diz Tiago aqui: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por isso devemos clamar ao Senhor. E vamos então pensar um pouco aqui nessas contribuições que esse texto corrobora então com o texto de Mateus, para a gente compreender sobre provações, tentações, como devemos
nessa jornada de vida aprender, caminhar e compreender o que Jesus está nos ensinando e assim clamar de todo o coração e enfrentar esse processo que todos aí passamos por ele, as tentações da vida, as possibilidades de sermos engolidos pelo mal, de sermos levados pelo mal. Então, a primeira coisa que Tiago diz é que provação não é tentação. Provação não é tentação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Provação, então, é uma prova, é uma luta que Deus permite, pelas quais passamos, muitas são as provações da vida, e nessas provações, quando elas vêm de Deus, vêm da parte de Deus, e Deus prova o justo, Deus prova os filhos que Ele ama, Ele tem o propósito de nos aprovar, Ele tem o propósito de que nós possamos crescer à semelhança de Cristo, crescer espiritualmente, crescer na nossa vida espiritual mesmo. E aí isto é a provação. Deus permite que passamos por sofrimentos, perdas, lutas, com esse propósito, nunca para nos derrubar, nunca para nos destruir, nunca para nos deixar caídos. A provação vem como meio, então, de crescimento, oportunidade para maturidade, oportunidade para sermos mais parecidos com Jesus. E Deus tem o propósito nessas provações de nos aprovar, não é? Então, quando a gente passa por provações pequenas ou grandes, nós devemos nos lembrar disso, não é? Que Jesus não está ensinando para a gente sobre a questão da provação, que a provação seria tentação. Não, a provação é o Senhor permitindo que passemos por lutas, desafios, com o propósito do nosso crescimento espiritual. Mas e a tentação? Tiago continua, ele diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Por isso, primeiro ponto, provação não é tentação, porque Deus a ninguém tenta, que é o segundo ponto aqui, nesse aprendizado sobre a teologia de tentação, esse clamor que Jesus está nos ensinando sobre pedir que o Pai nos livre de cair em tentação e que Ele nos livre do mal. Deus não tenta ninguém. Uma vez uma pessoa que eu estava aconselhando, cristão, disse: o Senhor, Deus está me tentando, Deus está querendo me destruir, o que Deus vai fazer agora comigo? Que eu e você possamos aprender isso, querido. Deus a ninguém tenta. Então continuamos. Então de onde vem a tentação? Deus pode permitir as tentações, mas Ele a ninguém tenta. Isso é uma palavra muito direta, muito objetiva. Não tem nem que ficar aqui tentando fazer qualquer floreamento, né? Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, não é? Aí versículo 14, Tiago diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, começa com a cobiça, quando Deus disse lá na lei, né, não cobiçarás, esse desejo maligno, começa com esse desejo maligno, a própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, quando a gente já cai, né? E o pecado, uma vez consumado, gera morte, Há pouco tempo, ligou para mim um líder cristão, num desespero profundo de alma, passando por provações, por lutas, ele entrou num processo de tentação, a tentação de tirar a própria vida. Olhando para a sua família, olhando para as crises financeiras, olhando para as crises no ministério, ele entrou num poço profundo e no seu desespero me ligou chorando, desesperado, dizendo que queria morrer, que tinha planejado tirar a sua própria vida. Muitas são as lutas, queridos, que passamos,
Às vezes estamos numa provação, como estávamos explicando, e no meio da provação você pode ser tentado. Aí sim, você é tentado pela própria carne, pela cobiça que temos na nossa carne, os desejos malignos, e como o Senhor Jesus, voltando para Mateus, vai dizer, mas livra-nos do mal. Então o mal aí pode ser a própria personificação, Satanás, que representa o próprio mal, não é? Livra-nos de Satanás, com suas artimanhas, com seus planos destrutivos, livra-nos do mal, Senhor. Naquele dia eu percebi aquele meu irmão querido, líder espiritual, nessa teia, uma teia profunda do mal tentando destruir sua vida, nessa tentação de tirar a própria vida, querendo morrer por causa dos grandes conflitos que estava enfrentando, quando então eu o convidei para fazermos o que Jesus nos ensinou. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Queridos, eu estava me lembrando justamente de um outro líder espiritual aqui no Brasil, que teve assim um ministério muitíssimo aprovado, com grande, de fato bem sucedido o ministério, até que um dia entrou num processo de grandes tentações. Não sei todos os detalhes, não estou falando isso aqui inclusive para julgar, mas apenas para lembrar a mim, lembrar a você, que nós passamos por tentações, provações, tentações, ciladas do mal, artimanhas do inferno. Satanás quer nos destruir nossa família. E esse líder então, não sabemos se ele entrou num processo por causa de algumas provações, se ele entrou num processo que todos nós tendemos a ele, que é o processo de autocomiseração. A gente se vê como vítima, começa a brigar com Deus, começa a brigar com a vida, e esse líder que eu estou falando entrou num processo justamente de grande crise espiritual, deitou com a secretária e destruiu tudo, família, ministério, questões financeiras, tudo veio ali uma grande crise. Quando o Senhor está nos ensinando aqui, queridos, é uma questão muito séria, muito grave, muito grave. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Nós somos tendentes a cair, como diz Tiago, por nossa própria cobiça. E caímos muitas vezes. E não podemos jogar a culpa em Deus, como alguns crentes têm feito. Se Jesus ensinou-nos, por um lado, a clamar, Pai, não nos deixes cair em tentação, e Ele nos livra, Ele nos visita, mas muitas vezes nós insistimos e por nossa própria cobiça, conforme Tiago, caímos e a morte nos cerca e o mal nos cerca, quer nos destruir, e nós podemos entrar num processo de morte na nossa vida, morte na família, morte nos nossos projetos, nos nossos processos, nos nossos sonhos. Mas eu quero, na verdade, trazer essa palavra do Senhor Jesus, que traz consigo toda essa exortação, todo esse desafio aí que a gente, abrindo um pouco mais a palavra, né, indo para Tiago, a gente encontra todo esse processo, mas voltando-nos para Mateus, nós aprendemos a orar, Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ele termina então a oração, o Senhor Jesus ensinando-nos, ele termina esse momento justamente nesse próprio versículo. Não está em todos os textos mais antigos, porque está entre colchetes, mas está em vários textos mais antigos. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, o texto traz consigo desafios enormes, como eu pus aqui, olhar para essa questão com seriedade sobre provações, sobre a tentação que vem da cobiça do nosso próprio coração, e nunca podermos culpar Deus das nossas quedas, dos nossos desvios morais, financeiros, sociais, políticos. Não podemos jogar culpa em Deus, porque Deus a ninguém tenta. Agora Satanás, sim, Jesus nos ensina, livra-nos do mal,
livra-nos das ciladas do mal, das artimanhas, das setas, dos dardos inflamados do maligno. E é esse clamor, no lado positivo, que quero então concluir com esse aspecto, então, a nossa reflexão. Porque se Jesus está afirmando, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, é porque o Pai pode nos dar o pão, o Pai pode nos perdoar assim como perdoamos aos nossos devedores, e o Pai pode nos livrar de cair em tentação, e o Pai pode nos livrar das ciladas do mal, do inferno. Isso nos renova, queridos, a uma postura de entrega constante ao Senhor, a uma postura de arrependimento pelas vezes que caímos, tantas vezes, porque toda queda então vem da nossa própria cobiça ou de artimanhas do diabo, que nós não ficamos alertas e acabamos caindo nas seduções do mal. Agora me permita exortar o seu coração e o meu coração. Nós precisamos vigiar, queridos, porque Satanás, o maior mal que ele pode nos fazer, não é nenhuma enfermidade, às vezes como Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Algumas pessoas estranham isso, Deus permitiu. Esse não é o mais complexo, o maior desafio nesse processo. O maior desafio é justamente não ouvir o mal e deixar o nosso coração ser tomado pelo mal, o maior mal, o mal de negarmos o Senhor. O mal de negarmos Deus, sua graça, sua bondade na nossa vida. Esse é o maior mal, não é falta de dinheiro, não é falta de saúde, não é você estar numa guerra espiritual. O maior mal que podemos um dia nele cair é o mal de negarmos a Deus, de negarmos nossa fé, de negarmos a Jesus. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos desse dia que poderíamos negar o teu nome. E eu então reafirmo, Jesus quer que aprendamos. Porque se clamarmos, Pai, livra-nos de cairmos em tentação e de vigiarmos o nosso coração que é cobiçoso. Se nós tivermos em alerta, pedindo ao Pai que nos livre do mal e mantendo o nosso coração firme no Senhor, mesmo em meio às grandes provações, teremos grande experiência de crescimento na fé e de vida com o Senhor. Quais os posicionamentos que Deus quer que você tome nesse momento da sua vida? Quais são as tentações que você tem enfrentado? Na área sexual, na área familiar, às vezes até querendo abandonar sua família, na luta com os filhos, na criação dos filhos, as dúvidas existenciais, os embates financeiros. Quais são as suas lutas? O que Deus pede que você coloque no altar hoje e que você possa pôr e dizer: Senhor, não me deixe cair em tentação, Senhor, de negar o Senhor, de trair minha família, de trair minha igreja, de trair minha fé. Senhor, na verdade, eu preciso que o Senhor me livre das artimanhas do mal. Peça ao Senhor, ore ao Senhor, entregue suas lutas ao Senhor. Essa é a aplicação, esse é o desafio. Entregar tudo ao Senhor, não ficar se desculpando, não ficar como uma vítima, porque quando a gente entrega o coração como vítima, mas Deus me abandonou, aí você vai cair e se destruir, porque Tiago diz que a cobiça gera o pecado uma vez consumado gera morte em todos os níveis. Deus nos livre, amados, Deus nos livre em nome de Jesus. Por quê? Porque dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória. Ele pode nos livrar, ele pode nos atender. E nós que somos responsáveis devemos abraçar a graça e caminhar com o Senhor em fé, renovados no poder do nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor aplique essa palavra. Vamos nos levantar desse momento de oração e de estudo da palavra, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, de coragem, para enfrentar tudo no nome e no poder daquele que tem todo o poder, que tem todo o reino e tem toda a glória. A Ele a glória. Senhor,
Louvado seja o teu nome por esta hora em que tua palavra nos ensina, diante de batalhas tão tremendas que temos passado, Senhor. Tua palavra quer que nós nos permaneçamos firmes em meio às provações, sabendo que o Senhor quer nos aprovar em meio às provações. O Senhor não quer a nossa queda, o Senhor não quer a nossa ruína. O Senhor quer nos aprovar, nos abençoar, nos aperfeiçoar, nos fazer crescer, fazer-nos mais parecidos com Jesus. Por isso devemos clamar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, somos ensinados por Tua palavra que o Senhor a ninguém tenta. Não permita ficarmos como vítimas na história, Senhor, dizendo que o Senhor está nos tentando, tentando nos destruir. O Senhor a ninguém tenta, louvado seja o Teu nome, Senhor. E obrigado, Senhor, porque o Senhor traz luz, dizendo que nós somos tentados acima de tudo por nós mesmos, nossa cobiça, nossos desejos, ó Deus, de coisas que o Senhor não tem para nós, que isso vai gerar o pecado e vai gerar a morte. Tem misericórdia, portanto, Senhor. Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes, ó Deus, como vítimas diante das lutas, Senhor. Dá-nos espírito corajoso, renovado, para enfrentarmos as lutas espirituais. Porque, Senhor, o Satanás, o inferno, ó Deus, o maligno, tantas vezes quer nos destruir. Mas aprendemos e queremos clamar: livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor, das artimanhas do inferno, de toda intenção de Satanás de destruir nossa vida, nossa família, nosso ministério, nossos projetos, nossos sonhos, nossos empreendimentos. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos de ceder ao mal. Livra-nos, ó Deus, do dia mau, da tentação de negar o Senhor, negar a fé, negar a família, negar o ministério, negar a igreja, negar o Teu nome. Livra-nos do mal, Senhor. Clamamos em nome de Jesus. E abençoa o Teu povo, Senhor. Repreenda o inferno, repreenda Satanás. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebamos a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém.